E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês aqui a configuração do servidor Samba, que é o servidor de arquivos do Linux. Tá? É uma aplicação, um serviço que pode permitir que a gente implemente um servidor de arquivos dentro de um ambiente misto. Tá? Então, na verdade, essa aplicação ela possibilita que a gente crie compartilhamento de diretórios em uma rede onde existam equipamentos com sistemas operacionais Linux e equipamentos com sistemas operacionais Windows. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre, e depois eu vou fazer uma prática aqui de configuração para a gente ver como criar, primeiro, né, como fazer a instalação, o arquivo de configuração, como criar os compartilhamentos, definição de permissões, que esse é um dos pontos mais importantes, né, quando a gente fala de compartilhamento de recursos dentro de uma rede. Tá? Então vamos trabalhar esse conceito e entender, né, de forma geral, qual é o objetivo desse serviço, né? Que é um serviço que nos dá possibilidades aí de poder fazer esses compartilhamentos de forma relativamente tranquila e, e também adicionando também níveis de segurança em relação ao acesso desses recursos. Tá? Bom, falando sobre o servidor Samba aqui rapidamente, como eu falei anteriormente, ele é um servidor de arquivos, é um serviço que permite trabalhar com servidor de arquivos em sistemas Linux, onde a gente pode fazer compartilhamentos de arquivos e também de impressoras. Tá? Apesar de eu não fazer a demonstração das impressoras aqui, ele também tem uma funcionalidade relacionada aos printers que permite que a gente compartilhe também os servidores, as impressoras, através do servidor Samba, para que os usuários consigam acessar dentro da rede. O servidor Samba ele trabalha com o protocolo SMB, né? SMB que significa Server Message Block, né? O nome do protocolo, que é o protocolo principal no processo de compartilhamento. Tá? Então, tanto os sistemas Linux quanto os sistemas Windows trabalham com esse protocolo. E hoje a gente tem o CIFS, né? O CIFS, que é Common Internet File System, que é uma implementação da Microsoft do protocolo SMB, né? Que possui alguns recursos a mais. E vocês vão ver que também tem a integração com sistemas Linux. Então a ideia aqui é a gente criar um ambiente onde a gente tem um servidor de compartilhamento e uma máquina Linux Workstation, né, com interface gráfica, para acessar esses compartilhamentos na rede. Então, todo o processo de configuração e também de teste, a gente vai trabalhar aqui nesse conteúdo. Tá? Vamos fazer o seguinte, vamos conectar no servidor, vamos fazer a instalação do serviço, vou mostrar para vocês o arquivo de configuração, onde que ele fica, como ele já vem, né, implementado, e a partir dali a gente vai adicionando, né, todas as configurações necessárias. Como, por exemplo, quando a gente fala em compartilhamento em rede, nós temos o acesso via usuários. Tá? Então a gente cria os usuários, adiciona esses usuários ao sistema Samba, ao serviço Samba, e esses usuários, até para facilitar o processo de gerenciamento, né, de acesso, nós também criamos grupos para esses usuários. Dessa forma, a gente consegue organizar esses usuários dentro de grupos e, através dos grupos, a gente organiza as permissões de acesso. Tá? Então, dessa forma, facilita bastante o trabalho do administrador. Em vez dele focar diretamente em vários usuários, a gente adiciona esses usuários em grupos e, a partir dos grupos, a gente começa a definir esses níveis de permissão. Que nada impede também de você trabalhar com usuários específicos e compartilhamentos específicos também, tá? Mas num contexto geral, o que a gente vai fazer? Criar esses grupos, criar esses usuários, adicionar esses usuários ao SAM e depois realizar, né, o processo de configuração e testar numa Workstation Client, né, para poder mostrar
a, como acessar esses compartilhamentos dentro de um sistema operacional Linux. Tá? Bom, eu vou abrir aqui primeiro o meu PowerShell, né, para a gente acessar o nosso servidor via SSH. Deixa eu só pegar aqui qual é o IP, né, do nosso servidor. Servidor 92.6809. Né? Então vamos acessar ele aqui. SSH. O nome do meu usuário, no caso aqui é Fábio, arroba o IP da minha máquina, 92.68.0.9. Eu solicitou aqui a autenticação. Beleza, estou logado lá no servidor. Tá? Acho que eu vou aumentar um pouquinho a fonte aqui, né, para a gente ficar com uma fonte um pouquinho maior, para facilitar ali a configuração, a visualização, né, do nosso texto aqui, tá? E tem um lugar errado aqui. Vou ver aqui novamente. E lembra onde que configura aqui a fonte. Tier, aparência, interação. Deveria ser aparência aqui, né? Aí aparência. Depois, interação. Inicialização. Tema. Apesar que apagar isso aqui. Pronto. Melhorou, né? Aí tá bem melhor. Bom, vamos logar aqui como root primeiro, né? Para que a gente possa fazer a instalação do serviço Samba. Tá? Instalação bem simples. apt install Samba nos Y. Vou guardar um pouquinho aqui, né? Tem um bocadinho, né, de arquivos aí para poder fazer a instalação. Vamos lá. Já está quase terminando, né? Bom, aí nós terminamos aqui terminando, né, a instalação. Eu vou mostrar para vocês aqui onde está o arquivo de configuração principal, onde a gente cria os compartilhamentos. E logo em seguida a gente vai realizar o processo primeiro, de criação do ambiente, onde a gente vai adicionar diretórios que serão compartilhados na rede, adicionar esses usuários, adicionar os grupos, adicionar esses usuários aos grupos, adicionar esses usuários ao servidor Samba, tá? E aí a gente testa o acesso, tá? Depois nós temos ali algumas definições dentro da Workstation cliente, como por exemplo o acesso via o Explorer, né, gráfico do Linux, montagem via terminal,
Então, a gente vai montar esses diretórios compartilhados no sistema como se fosse mesmo um dispositivo, né, dentro do sistema operacional, né, por exemplo, se fosse uma partição ou um disco removível, né, e testar outras situações para poder mostrar como acessar esses recursos na rede através de um sistema workstation. Tá? Bom, está instalado. Vamos acessar agora o diretório. O diretório onde está o arquivo de configuração, né? rtc/samba. Aqui vocês vão ver que nós temos esse arquivo aqui, ó, o smv.conf. Esse é o arquivo principal de configuração do servidor Samba. Tá? Eu vou abrir esse arquivo aqui para vocês verem como ele está configurado. Tá? Ele já vem com uma porrada de configuração pronta. Tá? Ou seja, se a gente fosse mexer aqui no arquivo diretamente, a gente teria que mudar muita coisa aqui para se adequar para o nosso ambiente. Tá? E o que eu aconselho então? Eu aconselho criar um arquivo do zero. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Vamos renomear esse arquivo, fazer um backup dele. Como eu falo sempre para vocês, né? Em vez de excluir o arquivo, mantém o arquivo lá como backup. Tá? Porque se em algum momento vocês precisarem de fazer uma consulta, entender o que é uma configuração, no próprio arquivo aqui já tem, né, o que a gente precisa saber sobre a configuração do recurso. Tá? Então fiz aqui a mudança de nome, né, usando aqui o comando mv. Beleza, agora aqui a gente já tem um arquivo com backup, ou seja, como ele não está com o nome, né, o nome de execução do conjunto de scripts, né, para subir os compartilhamentos, ele vai ficar ali como um objeto, né, sem uso. Antes de criar o arquivo, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos criar 2 diretórios que nós vamos compartilhar do nosso servidor com a nossa rede. Tá? Depois que a gente criar, aí nós vamos montar todo o processo de compartilhamento aqui. Beleza? Bom, vamos definir primeiro quais compartilhamentos que nós vamos usar. Tá? Eu botei alguns aqui para a gente seguir uma sequência lógica aqui de configuração. Tá? Eu vou montar 2 diretórios. Um chamado compartilhamento contábil e o outro financeiro. Tá? Então, vamos montar e depois criar aí os seus respectivos usuários. O diretório que eu vou montar, eu vou criar um diretório na raiz chamado SRV, tá? Uma abreviação breve ali de servidor. Dentro dele o diretório Samba e dentro dele os diretórios que eu vou compartilhar. Tá? Então vamos criar eles aqui primeiro. mkdir -p /srv /samba, né? É melhor. Primeiro eu vou criar aqui o contábil. E depois eu vou criar o financeiro. Contábil e financeiro. Os 2 diretórios criados. Se eu der um ls aqui, ó, ls /srv /samba. Então ls-l para a gente ver como tá as permissões. Tá? Bom, isso aqui é um ponto importante. Vou até apagar aqui a tela. Vou dar o comando novamente. Tá? O ls-l ele faz uma listagem mais completa em relação aos dados daquele diretório e daqueles arquivos que ele demonstra para a gente. Sendo que, quando a gente fala em compartilhamento, a gente está falando de compartilhamento daquele recurso mais os seus níveis de permissionamento. Tá? Nesse caso específico,
eu tenho aqui 2 diretórios e aqui as informações referentes aos dados de permissionamento, quem é o dono desse diretório, quem é o grupo dono desse diretório, tá? Então no Linux ele formata dessa seguinte forma. Essas 3 letrinhas aqui significa o nível de compartilhamento que está aplicado para esse diretório naquele momento, tá? Mas antes de falar do permissionamento, eu quero falar disso aqui, ó. Tem root aqui. Vamos pegar aqui o contábil, né? Então aqui ele tem uma coluna com o nome root e aqui outra coluna com o nome root. Isso aqui representa o usuário dono e o grupo dono desse diretório, tá? Ou seja, aqueles que têm as permissões de acordo com o que está montado aqui na frente, com essas letrinhas aqui, tá? E como é a configuração? Primeiro ele tem um Dzinho aqui na frente, né? O D representa, na verdade está indicando que esse cara aqui é um diretório, tá? E aí eu tenho uma sequência de 3 aqui, tá vendo? 3 RWX, aqui tem R-X e R-X, tá? Cada 3 desses daqui representa um elemento, tá? Esses primeiros 3 RWX aqui é do usuário dono, ou seja, é as permissões do usuário dono, tá? Permissões do Linux. O R significa read, leitura, W, write, escrita, e X, execução, tá? Sendo que, quando eu estou com os 3 aqui demonstrando, quer dizer que esse cara aqui, que é o usuário dono, ele tem o nível de permissão máxima, né? Que é poder ler, que é poder escrever e é poder executar, tá? Agora, o segundo grupo aqui, ó, ele é R, tracinho X. Esse tracinho significa que ele não tem o W, né? Então, ele não... esse segundo conjunto aqui, que representa o grupo dono, ele só tem permissão de leitura e escrita, tá? E esses últimos, leitura e execução, escrita ele não tem. E esses 3 últimos aqui representam a configuração dos outros usuários do sistema, tá? Então, vamos supor que eu, sei lá, adicionei ali. Eu tenho o usuário Fábio, por exemplo, está criado ali. O usuário Fábio ele vai pegar essas permissões aqui para acessar esse diretório, tá? Ou seja, ele não tem permissão de escrita, tá? Só quem é o dono do diretório que tem permissão total. Os demais aqui não tem permissão total, tá? Outro ponto importante, tá? Cada um deles aqui, ó, cada um dessas letrinhas, eles também têm numerações, tá? No caso do R, né, do read, ele tem valor 4. O write tem valor 2 e o execução tem valor 1, tá? Então, se a gente falar em relação à parte numérica, qual é o nível de permissão desse usuário dono? A permissão dele é 7, né? Que é a soma das 3 permissões aplicadas a ele, tá? Bom, como a gente já criou, agora a gente vai criar os grupos e os usuários que serão os responsáveis para acessar. Na verdade, não os responsáveis, né? Que vão ter permissão de acesso via rede nesses diretórios, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar os grupos. Então, eu vou criar um grupo para esse diretório e eu vou criar um grupo para esse diretório aqui, com os mesmos nomes dos diretórios para facilitar a nossa configuração. O comando é o group add. O group add é o nome do grupo. Nesse caso aqui, grupo contábil. E depois vou adicionar outro grupo chamado financeiro. Os 2 grupos criados. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar os usuários agora que vão pertencer a esses grupos. Então, eu vou criar um usuário para cada grupo, tá? Aí eu vou usar esse comando aqui, ó, user add. User add é um comando que permite que você crie
usuários de várias maneiras, tá? Um exemplo, eu posso criar um usuário que tenha permissão para acessar o sistema operacional do servidor, como também eu posso criar um usuário que não tenha permissão de acesso ao servidor, tá? Isso significa que esse usuário que tem a permissão de acesso, ele vai conseguir autenticar no sistema operacional do servidor, e o outro usuário, ele vai ser somente um usuário que pode ser utilizado para algum tipo de recurso específico no sistema que não tenha permissão de autenticação, tá? Então, nesse exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou criar um usuário somente para acessar as pastas compartilhadas, tá? Esse usuário ele não vai ter permissão de acesso ao sistema operacional, porém, ele vai permitir, eu vou permitir que ele tenha, né, a permissão para acessar os conteúdos compartilhados na rede, tá? Desses diretórios. Bom, primeiro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou escolher aqui, só um segundinho aqui, um nome para esses usuários, né? Vamos criar dois, então vamos escolher um nome aqui. Então, um usuário vai chamar José e o outro vai chamar Maria, tá? Vai ser os dois usuários aí que nós vamos trabalhar. Então, user_add -s /sbin /login. No login, na verdade. Então, eu estou dizendo aqui, pelo esse comando, que esse usuário não tem permissão de login na rede, tá? Então, ele vai usar aqui um utilitário, né, chamado no login, falando que esse usuário específico ele não vai ter permissão de acessar o sistema operacional. Esse usuário aqui, eu vou adicionar ele com o argumento "-g" maiúsculo, eu vou adicionar ele já um grupo, tá? E isso não quer dizer, pessoal, que depois eu posso pegar esse usuário, tirar ele desse grupo e adicionar em outro, tá? Eu posso fazer essa mudança posteriormente. Mas como eu já estou criando aqui para a gente usar, eu já vou adicionando ele diretamente no grupo, tá? Esse aqui eu vou adicionar ele no grupo financeiro. E o nome desse usuário vai ser o José. E agora eu vou adicionar no grupo contábil a usuária Maria, tá? Então esses dois usuários aqui serão agora adicionados aos grupos, tá? Bom, uma coisa importante, caso vocês queiram fazer a verificação dos grupos e quais usuários pertencem a esse determinado grupo, vocês podem ler um arquivo, que é onde ele armazena esses dados, que é o arquivo /etc/group. Vou até mostrar aqui para vocês. Get /etc/group. Aqui embaixo aparece que tem vários grupos, tá? Isso aqui são grupos do sistema, né, que foram criados aqui à medida que foram instalando o sistema operacional e depois adicionando os recursos do sistema, tá? Aqui embaixo contábil, ó, que tem a usuário Maria adicionado, e aqui embaixo financeiro, que tem o usuário José adicionado, tá? Bom, agora, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos de adicionar esses usuários ao serviço Samba, tá? Por quê? Todo usuário que tenha acesso aos compartilhamentos, eles têm que estar adicionados no Samba, tá? Para isso a gente vai usar esse comando aqui, ó, smb pswd -a, que é para adicionar. Vamos adicionar o José aqui primeiro, tá? Lembrando que para adicionar no sistema Samba é sempre por usuário, não adiciona por grupo, tá? Porque ele, na verdade, essa definição é por conta da autenticação que deve ser feita lá no sistema, né, no equipamento que vai acessar o compartilhamento, para fazer a identificação daquele respectivo usuário, para verificar se ele tem ou não permissão, ou não somente ter ou não, né, também verificar o nível de permissão desse usuário a essa pasta compartilhada.
SMB, PSWD, menos A. Ah, verdade, a gente fez o backup do smb.conf, mas a gente não criou ele, né? Então, antes de adicionar, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos criar aqui o smb.conf. Vou criar somente, inicialmente aqui, a seção global. Lembrando que toda a configuração do servidor Samba, ele necessariamente precisa de ter uma seção global que identifica algumas informações que são importantes em relação ao servidor relacionado aos recursos de compartilhamento que serão criados, tá? Então, a primeira coisa que eu vou adicionar aqui é o Workgroup. Qual é o Workgroup dele? Uma coisa importante do sistema Samba. Ele pode ser trabalhado como Workgroup ou como controlador de domínio, tá? Ele pode trabalhar das duas formas. Como controlador de domínio, ele vai fazer as mesmas funcionalidades que um Active Director faz, tá? Então ele cria o domínio, ele adiciona os usuários, ele cria lá todo o processo de permissionamento, adiciona as máquinas ao domínio e assim por diante. Nesse caso específico, a gente vai trabalhar com Workgroup, tá? Eu vou até dar um nome aqui, né? Workgroup mesmo, tá? Que é o padrãozão aqui usado aqui pelos sistemas, tá? Bom, agora eu vou adicionar uma identificação do servidor, tá? Um server string. Então aqui vou dar um nome aqui ou uma descrição para esse servidor, né? Vou chamar ele aqui de servidor Samba. E adiciono também um NetBIOS name. Vou chamar esse cara aqui de servidor Samba também, tá? Esse NetBIOS name, ele é a identificação do hostname do Samba, né? Para as máquinas Windows, né? Que o Windows utiliza o NetBIOS, né? Que é um protocolo bastante antigo até, né? Do sistema operacional Windows, para fazer a identificação dos nomes na rede, tá? Vamos atribuir o nível de segurança, security igual a user. Esse aqui é o nível de segurança onde o usuário, claro, isso vai variar de acordo com o compartilhamento, né, que é definido. Falando para o servidor que o nível de segurança aplicada é de autenticação de usuário, tá? Map to guest, bad user. Que mais que eu tenho que colocar aqui? Acho que por enquanto só. Tá? Isso aqui já define para a gente aqui o que é necessário para a configuração inicial do nosso file server. Tá? Eu vou dar um Ctrl A aqui para salvar, um Ctrl X para voltar e vou dar um comando chamado test parm. Esse é um comando para testar se a configuração está ok ou não. Tá? Isso aí é bastante importante porque você só continua, né, o processo de configuração se tiver tudo ok. Tá? Se tiver algum erro, você já vai lá e já corrige. Bom, aqui ele fala pra gente, né, que o carregamento do arquivo está ok, tá? E aqui, ó, isso aqui é o que define o tipo de servidor que está sendo trabalhado, tá? Quando é workgroup, ele é role standalone, tá? Quando ele não for, ele vai trabalhar ali como um domain controller, tá? Nesse caso aqui, somente workgroup de trabalho. Aqui ele mostra um resumo, né, das configurações que já estão lá. Ou seja, o nosso servidor já agora sim ele está funcional, né? Até a configuração do SMB está pelo menos, né, com o cabeçalho inicial das configurações. Bom, agora a gente consegue atribuir. Antes disso, né, iniciar o servidor Samba, tá? Para que ele
consiga entender que nós fizemos as alterações no arquivo. systemctl, start, e sm. Esse aqui é o utilitário, né, ou o daemon do serviço Samba. Então é nele que a gente starta, dá o stop, dá o restart no serviço, tá? Beleza. Não temos nenhum erro, né? Vamos verificar aqui no status. Está tudo ok. Aqui ele deu um errinho. Aqui, o que ocorreu? SMBD. Sim, porque nós subimos um compartilhamento ainda, né? Então, inicialmente, ele está ativo, mas está sem nenhum compartilhamento ainda disponível. Vamos dar um clear aqui. E vamos criar o primeiro compartilhamento, né? Antes de criar o compartilhamento, vamos adicionar os usuários ao Samba, né? Que era o que a gente estava fazendo antes. SMB PSWD -A José. Vamos dar uma senha aqui para ele. Para ser a password mesmo que a gente está acostumado a usar. E adicionamos a Maria. Beleza, os usuários estão adicionados, mas além de adicionar, a gente tem que habilitar, tá? Para habilitar, vocês usam o comando, o argumento "-e", tá? Que é de enable. Habilita ele aqui, bora habilitar aqui a Maria. Beleza, os dois usuários habilitados, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Criar os compartilhamentos, tá? Vamos criar o compartilhamento do contábil e vamos também criar o compartilhamento do financeiro. Então vamos abrir de novo aqui o smb.conf. Vamos criar primeiro aqui o nosso contábil. Primeiro, vamos dar um comment aqui para ele, tá? Isso aqui é importante, pessoal, porque é sempre importante você colocar um comentário em relação à configuração que você está realizando, tá? Até por questões de auditoria, né? Por questões de também, até do próprio administrador, né? Quando ele bater o olho aqui na configuração, ele já sabe o que ele está mexendo ali, né? Vou colocar aqui, ó, compartilhamento. É um texto descritivo mesmo, né? Do diretório contábil. A outra configuração que tem que ser adicionada aqui é o PEF, né? O PEF é o caminho do diretório, tá? Nesse caso, o caminho completo, né? Desde o diretório raiz até chegar no diretório final. Nesse caso aqui é o /srv /samba /contábil, né? Que é o diretório que nós criamos lá. Outro ponto importante, né? Tem aqui uma configuração chamada browsable. Isso aqui define se o diretório vai ficar visível na rede ou não, tá? Acho que eu escrevi errado aqui, é browsable, tá? Quando ele está com yes, quer dizer que ele está visível na rede, tá? Então, se eu fizer uma pesquisa na rede aqui desse compartilhamento, eu consigo achar, tá? Se você define como no, quer dizer que ele não vai estar visível na rede. Você consegue acessar ele, né, pelos recursos, né, de protocolos para acessar os compartilhamentos, porém, se fizer uma busca, você não acha, tá?
Eu vou atribuir também aqui retable. Esse retable aqui é uma permissão. Ele tem dois resultados, dois valores, né? Ou é yes ou é no. Se ele tiver como yes, quer dizer que eu estou permitindo que o compartilhamento receba algumas permissões de escrita, tá? Então, quando o retable está como yes, quer dizer que ele tem ali a permissão, né, de escrever nesse diretório. Né? Quando a gente fala escrever, é em relação a criar arquivo, criar diretório, modificar diretório, assim por diante. Tá? Valid users. Nesse caso aqui, o valid user ele determina quais os grupos ou usuários têm acesso a esse compartilhamento. Tá? Como a gente criou o grupo contábil, ele que vai ser aqui o grupo válido, né, para acessar esse compartilhamento na rede. Tá? Aqui eu vou trabalhar com outras duas configurações, que é o create mask e o diretório mask, tá? Que são níveis de permissionamento aplicado ao servidor SAML em si. Ou seja, é o primeiro nível de compartilhamento que o usuário vai identificar a partir do momento que ele acessa esse compartilhamento. Aí eu tenho o create mask, que ele está voltado diretamente ali para as permissões padrão dos arquivos, e o diretório mask, que está relacionado diretamente com as configurações de diretórios. Tá? Nesse caso, o create mask nosso aqui é o 0660. Tá? Ou seja, eu vou dar permissão de leitura e escrita para o usuário dono e para o grupo dono. Tá? Ele começa aqui com 0 porque ele permite que você coloque o bit SUID. Tá? Esse bit SUID é quando você quer que ele herde as configurações do diretório principal. Tá? Não o diretório principal, mas o diretório que já está criado lá no sistema operacional. Tá? Você pode ativar ele ou não. Por enquanto, eu vou deixar ele aqui sem ativar. E o diretório mask. Esse caso aqui, ele vai receber o 0770. Tá? O 0 está aqui no final, tanto por create mask como diretor mask, porque eu não quero que os outros usuários acessem. Tá? Só quem for o dono do diretório e quem pertencer ao grupo contábil. Tá? Por isso que é 770. Bom, por enquanto aqui, para definir a permissão do compartilhamento contábil está ok. Agora vamos criar a permissão de compartilhamento, definição de compartilhamento do financeiro. Vamos abrir uma seção aqui para ele. Fecha aqui, né? Mesmo esquema, né? Comment, compartilhamento do diretório financeiro. Escrevi comment errado aqui. O PF dele é igual barra srv barra samba barra financeiro browsable igual yes, readable igual yes também, valid users, nesse caso aqui é só o financeiro, né, que tem acesso, o grupo financeiro, valid users, create mask, 0660 e a 077.
Beleza, adicionamos aqui. Vamos salvar. Vamos voltar aqui para o terminal e dar um teste par. A princípio parece que está tudo ok. Tá? Aqui, region, tá. Beleza. Agora vamos reiniciar o nosso servidor. O status aqui para ver se está tudo ok, né? Tá dando um errinho aqui do SMBD, hein? O que será que esse erro? Server connections. Ver se faltou alguma coisa aqui nas configurações. smb.conf. Sessão global está ok. Sessão contábil. Sessão contábil parece que está ok também. NetBeans name, server stream, workgroup. Bom, vamos verificar agora, né? Vamos atribuir agora, a gente acabou esquecendo de fazer isso, modificar, né? Porque o que acontece, ó? /srv/sam. Vamos listar os diretórios. Eles ainda estão como root, né? Como usuário dono e grupo dono, tá? A gente vai alterar isso aí agora. Porque quem tem que ser os responsáveis, né? Pelo serviço é o grupo e definir um usuário principal do grupo para que ele seja o dono, né, desse diretório. O que nós vamos fazer então? Primeiro, vamos alterar quem é o dono e o grupo desse diretório. Tá? Para isso, a gente vai usar o comando chown. Ele tem várias formas de trabalhar, mas a gente pode mudar já automaticamente o usuário e o grupo do mesmo comando. Tá? Então, no contábil, qual que é o usuário que está no contábil? Acho que é o José, né? Vamos ver aqui. rtc/group grep. Só para a gente ver o contábil. Opa, fiz errado aqui. Group. Contábil é Maria. Então vamos fazer aqui da Maria primeiro, né? Atribuir ela como usuário dono e o contábil como grupo dono do diretório contábil. chown, usuário Maria, grupo contábil, tá? /srv /samba contábil, certo? E agora a gente vai fazer a mesma coisa, mas agora para o diretório financeiro. Então vai ser o José, do grupo financeiro, tá? Separado ali por 2 pontos, /srv /samba financeiro. Beleza. Adicionado, tá? Agora vamos dar um ls -0 em /srv /samba. Alterado, agora 100%, né? Maria,
contábil, José financeiro. Uma coisa que faltou alterar aqui é a permissão para o grupo dono, tá? Porque o grupo dono também vai ter permissão total de acesso. E os demais usuários, ó, vai ter permissão zero, né? Para isso eu vou usar o comando chmod. Chmod 770. O que significa o 770? Usuário dono, grupo dono e outros usuários. Lembrando que 7 é a soma dos 3 níveis de permissão. Leitura, escrita e execução. Tá? Leitura 4, mais 2 da escrita, mais 1 da execução. Tá? Então, usuário dono, grupo dono, 7. E os outros usuários, 0. Barra CRV, barra samba, barra financeiro. E depois, o contábil. Então, ls-l lá, ó. Agora sim, ó, agora está com as permissões certinhas. Por que é importante fazer isso, pessoal? Porque tem o nível de permissionamento do sistema operacional, né? Então tem que estar de acordo com o que você também, né, configurar no nível de permissionamento do Samba, tá? Bom, tudo adicionado, né? Dentro do esperado, acho que a gente concluiu a parte de configuração de compartilhamento. Agora a gente vai tentar acessar esses compartilhamentos pelo cliente, tá? Ver se o cliente consegue acessar os compartilhamentos publicados. Deixa eu só lembrar aqui qual que é o meu IP. Vou precisar dele aqui para acessar o compartilhamento. 926809, tá? Então vou abrir aqui já está aqui, né? O servidor da Workstation já ligada. Já peguei aqui, né? Vou saber qual é o IP que ele tá, tudo certinho, né? Se tá tudo ok. Agora nós vamos, primeiro, tentar acessar via o Explorer dele, né? Gráfico. Então a gente consegue fazer a busca desses diretórios lá, lá no nosso servidor. Né? Vamos abrir aqui os arquivos, né? Bom, agora nós vamos tentar acessar esses compartilhamentos aqui pela interface gráfica e depois a gente tenta acessar via terminal de comandos, tá? Vamos lá então. Se eu não me engano, os protocolos de configuração já estão prontos, né? Então, de acesso a compartilhamento já estão prontos. Se faltar algum, a gente dá uma olhada aqui depois, tá? Aqui, para você poder acessar, você pode digitar, pesquisar aqui, tá? Ou você pode apertar aqui, Ctrl L, deixa eu ver se o Ctrl L está habilitado. Ele já habilitou, né? Então, bom, nesse caso aqui, o que a gente vai fazer? Ó? Usar o protocolo SMB, tá? Com o protocolo SMB, eu vou buscar o compartilhamento. Então, é 2 pontos, barra, barra, o endereço do meu servidor, 9268.0.9, tá? Lá, se tiver tudo ok, ele já vai falar para mim aqui quais são os compartilhamentos que estão habilitados. Bom, aqui ele não conseguiu. Vamos ver se a comunicação com o servidor está ok. 268.0.9. Está comunicando. Vamos voltar lá no servidor e vamos verificar se está tudo ok lá no nosso arquivo, né?
Server string, workgroup, comments. Vou salvar aqui. Um teste farm, né? Está tudo ok. Aqui não acusou nada. Não acusou nada aqui pra gente. E o que a gente vai precisar de fazer aqui, pessoal? Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. O que possa ter ocorrido, né? O smb.conf nosso. Será que eu coloquei o nome errado do arquivo? Se tivesse testar os parâmetros corretamente. Né? System.ctl stop piscina pt. Vamos start nele agora. Não gerou erro algum. Vamos status aqui. Ainda tá dando esse erro aqui, hein? Não era para dar esse tipo de erro. Mas vamos fazer o seguinte. Vou verificar aqui o que ocorreu no servidor. Para a gente poder ter certeza, né? O que aconteceu com o recurso que ele não está subindo aqui para a gente.